Bom, estou aqui na periferia de Paris, numa cidade que se chama Noisy-le-Grand. É um domingo à noite, ótimo dia para descansar. Eu acabei de sair do mercado e eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas ideias, algumas coisas que eu tenho tido e trazer vocês aqui nessa caminhada de uma noite chuvosa, de um dia que nevou, para poder escutar um pouquinho sobre algumas ideias. O ser humano, ele é um ser sociável, né? Ele é um ser que durante milhares de anos, milhões de anos, milhões não, mas milhares de anos, tem conseguido sobreviver graças à sua sociabilidade e à sua comunicação e, sobretudo, a conseguir se juntar e fazer coisas extraordinárias. Esse é o elemento principal que habilitou os seres humanos a serem o que são. Através desse grande processo, a gente chegou hoje em dia, né? Num momento crucial aí da nossa existência, um momento muito estranho para todos nós. Não sei se vocês sentem, mas eu sinto que é um momento muito estranho, principalmente pós-pandemia, de entender o que está acontecendo e de alguma forma saber se comportar durante esse momento estranho, nessa sociedade estranha que a gente está vivendo, né? Mas o que eu quero falar com vocês mais especificamente é sobre as ideias de um livro que eu tenho lido, que é um livro de um historiador bem conhecido, chamado Yuval Harari. E é o novo livro dele, que já não é tão novo assim, chamado Nexus, no qual ele fala de inteligência artificial e de muitas coisas desse tipo, né? E eu acredito que mesmo que o autor tenha algumas opiniões um pouco esquisitas para o meu gosto, principalmente no campo da política, nesse livro ele apresenta ideias muito interessantes ali sobre a vida que a gente tem vivido, sobre essa loucura que a gente tem vivido hoje em dia e o porquê está tão estranho todas as coisas. Então, vamos lá. O começo do livro ele vai falando bastante sobre história, sobre momentos históricos, períodos históricos e movimentos políticos e todas as coisas que isso gera, né, na sociedade. Mas na segunda parte do livro ele começa a entrar já de uma forma mais técnica no campo da inteligência artificial. E é aí que eu me interessei mais pelo livro. Achei a primeira metade um pouco fraca. Então vamos lá. A ideia básica do livro é a comunicação. Ele está tratando de demonstrar como a gente cria cadeias de comunicação como ser humano. E como essas cadeias de comunicação, ou seja, esses campos de comunicação e de interação, de informação, vão mudando a forma na qual a gente se relaciona como ser humano. Então a primeira coisa que ele expõe é que a informação ela não é o principal fator para poder se chegar até a verdade. E isso é uma visão na qual eu compartilho também, que é uma visão na qual eu acredito que a gente tem prestado mais atenção nesse tipo de visão hoje em dia do que antes, porque a gente já está atravessando a era da informação
com tudo que a gente já sabe, com todas as ferramentas que a gente tem, todo o acesso que a gente tem na internet, a informação já não é mais um paradigma. Ou seja, a informação ser o objeto principal para se alcançar a verdade já não é mais o paradigma do século XXI, já que a informação está em todo lugar, né? Então aí a gente passa para uma segunda visão sobre a informação, que é a visão de que a informação ela cria uma cadeia de interação, de comunicação. E ela cria uma relação, que aí, ali no livro, ele chama essa relação do nexus, né? Dessas conexões. E aí, historicamente, ele explica, né? Que como começou as comunicações humanas, como começou as tecnologias de comunicação nossa, né? Provavelmente a primeira tecnologia de comunicação que a gente usou foi a fala, foi o afeto e foi a fala, né? De comunicação complexa. E a fala foi uma tecnologia em algum momento, né? A linguagem falada virou uma tecnologia. E ela criou uma cadeia de comunicação que é de humano para humano. Ou seja, uma cadeia de informação de seres humanos com seres humanos, uma cadeia de informação biológica. E aí, o segundo marco muito importante para essa revolução foi a invenção da escrita. E a escrita também criou um novo paradigma, que é parecido com o que a gente está vivendo hoje. Acredito que não tão estranho, e aí eu já vou chegar nesse ponto, mas é parecido com o que a gente tem vivido hoje. E vou explicar por quê. Porque a escrita foi a primeira forma de comunicação na qual a gente criou uma cadeia na qual existia uma parte que não era humana, que era inorgânica, que é o próprio livro, é a própria escrita, né? É o próprio conteúdo que está ali imortalizado. Ele não depende mais de uma biologia, ele não depende do sol, ele não depende da água, não depende de nada, ele depende simplesmente da existência dele. Ou seja que foi a primeira forma de guardar informação na qual não dependesse mais da continuidade do ser humano. Se todos os seres humanos desaparecessem e existissem os livros ainda, provavelmente a gente conseguiria reconstruir boa parte da sociedade na qual a gente vive hoje. Então se criou ali a relação, né, humano-escrita, uma relação de um ser orgânico com um ser inorgânico, que não depende da natureza e não depende dos ciclos biológicos. E isso é muito importante, né? E aí, durante todo esse período, desde a invenção da escrita até hoje em dia, todas as relações de comunicação, todas as relações de guardar informação sempre passavam por um ser orgânico, ou seja, por um humano. Isso é uma ideia essencial nesse livro, porque é realmente essa ideia a qual a gente está quebrando com as inteligências artificiais e as novas formas de inteligências que existem, né? Que aí chegamos na revolução, no último estágio dessa revolução pela qual conhecemos até agora, né? Pode ser que algum dia vai existir outro tipo, mas até agora são esses que existem, que é a relação de informação entre dois seres inorgânicos, ou seja, uma máquina dialogando com outra máquina. E isso é essencial para a gente entender porque tudo vai ficar muito mais estranho daqui para frente. Porque antes, os seres sempre dependiam
da biologia, de matéria orgânica, para poder guardar as informações. Sempre passava pelo ser humano. Mas agora com as inteligências artificiais, é possível a comunicação entre duas inteligências artificiais. Entre duas inteligências que, teoricamente, não dependem de nenhuma biologia, não dependem de nada, mas simplesmente da energia elétrica para poder ficar ligada. Ou seja, ela não dorme, ela não caga, ela não bebe água, bebe muita água, né? Mas não no sentido que a gente está pensando. E isso muda muitas coisas, porque a velocidade na qual a gente está acostumado a ter as informações e a criar as informações não acompanha essa possível inteligência que não depende de nada disso, que não precisa dormir, que consegue processar a informação 50 mil vezes mais rápido do que qualquer coisa. Então, ele chega num ponto que aí é o que dá o título desse vídeo, né? Que é definir essas inteligências não como artificiais, mas como alienígenas. São inteligências alienígenas. Não pelo fato de que elas venham de outro lugar, mas pelo fato de que a gente não sabe como elas funcionam. A gente não tem como saber como elas funcionam, porque a gente nunca participou de uma revolução na qual existissem interações entre seres inorgânicos que não dependem de nada do que a gente depende. Eu deixo a ideia para você. Como você quer participar desse novo mundo? E qual que é o nosso papel do organismo em tudo isso? Um abraço, boa noite.